Olá galera, tudo bem com vocês? Para a aula de hoje nós vamos falar sobre classificações dos átomos de carbono. O carbono, galera, ele pode apresentar 4 classificações, sendo ela o carbono primário, carbono secundário, carbono terciário ou um carbono quaternário. Então bora para mais um vídeo no canal do Professor Eva. Vem comigo! Galera, olha um detalhe, ó. O carbono novamente, igual estou anotando aqui nessa parte, o carbono, existe para nós o carbono chamado de carbono primário, que é aquele que está ligado em apenas um átomo de carbono. Vê se faz sentido, ó. Esse carbono está ligado em apenas um átomo de carbono. Mesmo que eu complete com os átomos de hidrogênio que aqui estão faltando, os hidrogênios para nós, eles não irão interferir. Esse carbono continua sendo chamado de carbono primário, pois ele está ligado em apenas um átomo de carbono. Conseguem perceber isso? Olha esse carbono, galera. Ele está ligado em 2 carbonos, um carbono para a direita e um carbono para a esquerda. Lembra que todo carbono ele é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações, quer dizer que esse carbono está fazendo 2 apenas. Por isso, eu vou completar com 2 átomos de hidrogênio. Só que, novamente, ó, esses hidrogênios, eles não irão interferir para nós na nossa classificação do carbono. Esse carbono aqui, ele é chamado de carbono secundário, pois ele está ligado em 2 átomos de carbono. O próximo carbono que aqui está aparecendo é aquele que pode acontecer do aluno se confundir na hora de uma prova. Toma um pouco de cuidado, ó. Esse carbono, galera, ele também é chamado de carbono secundário, pois ele está ligado no carbono da direita e no carbono da esquerda. Mesmo que aqui nós tenhamos uma dupla ligação, isso para nós ele está ligado em apenas um carbono. Então, nesse caso, é como se fosse carbono primário. Quando ele liga nesse carbono, ele passa a ser um carbono secundário. Conseguem perceber isso? Mas, professor, você concorda que está faltando um átomo de hidrogênio? Concordo. Eu estou vendo que esse carbono está fazendo 3 ligações, para ele está faltando um H. Ó. Esse carbono, galera, também está fazendo 3 ligações, está faltando um H. Novamente, esse carbono ele é chamado de carbono secundário, pois ele está ligado no carbono da direita e no carbono da esquerda, independente daqui da gente ter uma dupla ligação. Esse carbono também é um carbono secundário, ele está ligado em 2 carbonos, no carbono do lado esquerdo e no carbono do lado direito. Tá claro isso para vocês? Esse carbono aqui novamente está fazendo 2 ligações, ó. Aqui está faltando 2 Hs, esse carbono está fazendo uma ligação, aqui faltam 3 Hs. Lembrando que é indiferente colocar os hidrogênios dessa maneira ou colocar os hidrogênios dessa maneira. Para nós é a mesma coisa. Tá claro isso? Vê se faz sentido, galera. Esse carbono novamente está ligado em um carbono. Ele é um carbono chamado de carbono primário. Esse carbono, galera, está ligado em 2 carbonos. No carbono do lado esquerdo e no carbono do lado direito. Logo, ele é um carbono chamado de secundário. Tudo bem? Vamos supor que você me pergunte assim, ó. Ô Eva, e se eu tivesse uma figura que nós conhecemos como benzeno? Todo mundo lembra, galera, que o benzeno é aquela figura que é um hexágono que nós iremos ter uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Você consegue perceber que todos esses átomos de carbono estão fazendo 3 ligações? Quer dizer que está faltando um hidrogênio para cada um deles, ó. Como está faltando um hidrogênio para cada um desses átomos de carbono, quer dizer que nesse caso nós teríamos uma fórmula molecular com 6 carbonos, lembra novamente? E nós também temos 6 hidrogênios. Tá claro isso para todos? Porém, galera, eu quero que você saque na aula de hoje qual é a classificação desse carbono. Ou seja, esse carbono está ligado em 2. Ele é um carbono chamado de carbono secundário. Você consegue perceber que ele está ligado nesse carbono e está ligado nesse carbono? A mesma coisa, ó. Esse carbono também é um carbono secundário, 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 secundário e um carbono secundário. Conseguem perceber isso? Tudo bem para todos? Ok? Portanto, galera, a gente já conhece qual é a classificação do carbono primário e do carbono secundário. Olha o que vai aparecer agora, ó. Lembrando que eu já estou partindo agora de um pressuposto que você sabe que o carbono tem que fazer 4 ligações. Tudo bem novamente? Aqui faltam 3 Hs, aqui para nós está faltando 2, aqui faltam 3 hidrogênios, aqui falta apenas 1, aqui faltam 2 Hs e aqui faltam 3. Eu quero que você perceba quais são as classificações dos átomos de carbono. Eu quero que você perceba, galera, que esse carbono é um carbono primário de novo. Esse carbono aqui está ligado em 2 carbonos, ele é um carbono secundário. Esse é um carbono primário, esse é um carbono secundário, esse aqui é um carbono chamado de primário. Esse aqui é o que eu quero que você perceba para esse momento. Eu quero que você veja que esse átomo de carbono, ele está ligado em 3 carbonos. Está ligado no carbono da direita, no carbono da esquerda e no carbono aqui de baixo. Repare que eu coloquei um Hzinho aqui, ó. Vocês lembram que esse hidrogênio, eu posso representar ele aqui para cima? Isso para nós é a mesma coisa? Eu quero que você veja que esse carbono para nós, ele seria classificado como um carbono terciário.
Professor, o que é mesmo carbono terciário? O terciário, galera, é aquele que vai estar ligado em apenas, ou melhor, é aquele que vai estar ligado em 3 átomos de carbono. Esse aqui agora, eu quero que você perceba que ele está ligado em 4 carbonos. Professor, se ele está ligado em 4 carbonos, ele é chamado de um carbono quaternário. Professor, peraí, aqui está faltando 3 Hs, aqui faltam 3 Hs, nesse de baixo faltam 3, aqui faltam 2. Galera, esse carbono ó, já está fazendo 4 ligações. Novamente, não falta nenhum hidrogênio. Esse da ponta, falta apenas 1. Olha um detalhe novamente, ó. Esse carbono está ligado em um carbono. Ele é chamado de carbono primário. Esse carbono aqui, galera, ele está ligado em 2 carbonos. Mesmo que apareça aqui para nós uma tripla ligação do lado direito. Ele vai estar ligado, então, ó, no carbono do lado direito e ele vai estar ligado no carbono do lado esquerdo. Ele é chamado de carbono secundário. Eu quero que você perceba que esse carbono para nós, ele seria chamado de um carbono quaternário. Professor, peraí, você quer dizer que o carbono quaternário é aquele que vai estar ligado em 4 átomos de carbono? É exatamente isso que eu quero que você perceba. Uma terminologia, galera, que apareceu numa questão em alguns anos atrás, foi uma nomenclatura de carbono nulário. Peraí, Eva, qual é o nome do carbono? Vê se faz sentido para todos, ó. Apareceu uma nomenclatura de carbono nulário. Professor, o que é um carbono nulário? É aquele que não está ligado em nenhum átomo de carbono. Repare, ó, esse carbono não está ligado em nenhum carbono. Então ele é chamado de carbono nulário. Todo carbono nulário, eu posso falar que ele é um carbono primário. Tudo bem? Olha um detalhe de novo, ó. Todo nulário é um carbono primário. Porém, nem todo carbono primário é um carbono nulário. Faz sentido para todos? Tudo bem até aqui? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Como isso poderia surgir para nós na nossa prova? Olha essa questão, galera, que apareceu na prova do Enem do ano de 2012. Ela veio assim, ó. Tinha uma figura, igual vocês estão vendo aqui, apareceu com a nomenclatura de nanokid. E a pergunta era, né, ó, em qual parte do corpo do nanokid apresenta um carbono chamado de carbono quaternário? Aí apareceu cabeça, tórax, abdômen, mão e pés. Em qual da parte do corpo desse bonequinho, chamado de nanokid, apresenta um carbono chamado de carbono quaternário? Olha que tranquilo, galera. O que eu precisaria apenas para saber dessa informação? O que é um carbono quaternário? Nós já sabemos que o carbono quaternário é aquele que está ligado em 4 carbonos. Professor, em qual parte nós teríamos um carbono quaternário? Se você analisar, na mão desse bonequinho tem um carbono quaternário. Repare que aqui nos dedos, né, ó, é como se nós tivéssemos átomos de carbono. Aqui no cotovelo também, é como se fosse, né, ó, um átomo de carbono antes e um átomo de carbono depois. Eu quero que você perceba que na mão do bonequinho nós teríamos aqui uma figura que nós conhecemos como nosso carbono quaternário. Professor, peraí, o que é mesmo carbono quaternário? É aquele que está ligado em 4 átomos de carbono. Na outra mão, galera, se você analisar, também tem a figura de um carbono quaternário. Repare que os dedos aqui novamente é como se fosse para nós átomos de carbono. Esse carbono que eu estou colocando de vermelho também é quaternário. Em qualquer outra parte do corpo que se você analisar, nós não teríamos um carbono quaternário. Perguntas que normalmente a turma faz na sala de aula, ó. Mas Eva, e esse carbono aqui, ó? Ele não é um carbono quaternário? Galera, vê se faz sentido. Esse carbono está ligado no carbono aqui de cima, no carbono aqui de baixo e no carbono aqui da direita. Aqui também, então, ó, tinha uma tripla ligação nessa figura. Repare que esse carbono, ele está ligado em 3 carbonos, ó. Está ligado no carbono da direita, no carbono lá de cima e no carbono de baixo. Lembra que, quando for uma dupla ligação ou uma tripla, isso não interfere para nós na nossa classificação. Tudo bem? Galera, era isso que nós gostaríamos que você percebesse para a aula de hoje, que você manje aí algo relacionado com essas classificações. Não deixe de se inscrever no nosso canal e automaticamente deixe seu like aí. Um beijão a todos, até um próximo encontro. Tchau, tchau!